Hello students, how are you? Teacher Aline speaking. Hoje, May 13th, 2021, a gente vai fazer mais um podcast. Hoje vamos falar sobre a importância de falar inglês para o imigrante, com foco no imigrante brasileiro. Esse era um tema que eu queria falar há algum tempo, mas que devido à correria, a gente acaba focando em conteúdos mais para o inglês, mas eu senti a necessidade de discorrer sobre a importância do inglês para esse povo imigrante, esse povo batalhador que está aqui no país de língua inglesa. Todas as informações que eu vou passar aqui são baseadas em estudos e na minha experiência pessoal, tanto na educação como vivendo também nos Estados Unidos. As visões que eu consegui ter dos processos aqui. Eu espero que esse podcast ajude vocês a alcançarem a motivação necessária para seguir em frente. Primeiro, nós mudamos de país, correto? Nós vivemos em um país de língua inglesa. Isso é irrefutável. Quando a gente sai na rua, quando a gente vê os stop signs, quando a gente vê os sinais escritos em inglês, o clima, tudo é diferente. Tudo mudou. Então, o maior motivo para estudar inglês e falar inglês é que você vive em um país de língua inglesa. A adaptação, ela não é fácil, mas ela se torna mais fácil se você tem uma similaridade, pelo menos com o idioma. Porque tem sempre algo que te segura ali, né? A gente tá falando assim do início, da dificuldade que nós enfrentamos. Se sentir mais familiarizado com o ambiente, isso no caso do idioma, ajuda muito na adaptação. Por morarmos em um país de língua inglesa, os americanos preferem se comunicar com pessoas que falam inglês. Isso é óbvio, e eu já vi acontecer de pessoas que tiveram os seus currículos declined, não foram aceitas porque não falavam inglês. As pessoas que falam inglês, elas têm uma maior probabilidade e possibilidade de evolução em suas carreiras. Não acredite, tá? Quando a pessoa fala, mas para limpar a casa não precisa falar inglês, mas para limpar bumbum de nenê não precisa falar inglês. Não se engane, tá bom? Com isso. E não se apoie nisso para não aprender o idioma. Porque os americanos preferem pessoas que se comunicam em inglês e tem uma porcentagem dessas melhores vagas que são adquiridas com indicação e para pessoas que falam o inglês. Existe isso, tá? Então, a gente vê muitas pessoas assim, relying no fato de que as outras pessoas dizem, mas para limpar a casa não precisa, para fazer faxina não precisa, para arrumar um móvel não precisa. Precisa falar inglês. Você vai conseguir melhores oportunidades. E não é o vizinho que falou que não precisa porque ele nunca estudou, é você que vai conseguir melhores oportunidades. E os imigrantes que falam inglês, eles ganham em média 3 vezes mais do que os que não falam. Então, enquanto tem um que está ganhando $10 a hora porque não fala inglês e trabalha para conterrâneos muitas vezes, o outro que fala inglês está ganhando $25, $30 a hora. Então, o inglês ele é um investimento a longo prazo que vai mudar toda a dinâmica da sua vida. E isso que eu tô falando sobre os imigrantes que ganham 3 vezes mais do que os que não falam inglês, ele foi um estudo divulgado pela Boston University, tá? Então não é assim, falar por falar, é um estudo que foi feito, né? Só que o que acontece é que devido à grande concentração nessas cidades nesses estados como Massachusetts, New York, Florida e Califórnia, onde tem muito brasileiro mesmo. Eu digo que se você sair na rua e no centro da cidade, você vai encontrar brasileiro, você encontra comércios brasileiros.
você acaba vivendo no Brasil, fora do Brasil. E isso acontece muito. Porque você quer comer um doce brasileiro, você encontra. Você quer comer um arroz brasileiro, você encontra. Tudo você encontra. E aí a pessoa acaba ficando dependente daquela situação por morar em uma região em que ela consegue se comunicar tranquilamente, ou com português, ou um portunhol, e se acomoda. Mas se um dia ela tiver que mudar de estado ou ir para um estado onde não tenha brasileiros, que é o que acontece, em muitas partes dos Estados Unidos não tem brasileiros, né? Não são estados santuários e que tem esse número de imigrantes, né? Ela vai se sentir totally lost, totalmente perdida. Então a gente discorreu aqui sobre a importância do inglês para o trabalho, para a carreira. E uma coisa que eu queria colocar aqui também é que o estudar inglês, o falar o inglês, ele é um investimento na tua vida social. Porque a tua vida social muda. Ele é um crescimento, ele é um investimento no seu crescimento cultural. Porque depois que você aprender a falar o idioma, a sua cultura muda também. E ele é um investimento em uma relação de igualdade nas suas relações sociais. Não que você seja desrespeitado, mas que a forma com que o mundo vai te enxergar, quando você domina o idioma, você sabe se colocar por si próprio, não precisa de outras pessoas para falar por você, vai mudar muito na tua vida. Muitos brasileiros hoje, eles falam assim para mim: Aline, eu não tenho tempo de estudar. I don't have time. Não tem quando eu vou estudar. E a gente compreende que a vida é corrida, mas a gente vê que a pessoa tem tempo para muitas outras coisas, menos para o inglês. É uma acomodação. Ela se acomodou a viver num país falando o inglês meia boca, desculpa o termo. Ela se vira. Então ela não tem essa vontade de investir mais a fundo, porque ela está dentro da sua zona de conforto. Então, eu não acredito em falta de tempo, eu acredito em falta de vontade. Quem quer, faz acontecer. Reserva um tempo para aquilo. Eu falei em muitos podcasts sobre a ansiedade, que às vezes os alunos têm quando entram em curso de idiomas, é aquela ansiedade de falar inglês right away. E that's not gonna happen, e não é assim, né? É um processo. E muitos desanimam ao decorrer do processo, porque tá vendo que vai ter que estudar, tá vendo que vai ter que se dedicar, tá vendo que vai ter que correr atrás do prejuízo, e tá vendo que vai levar anos, nem meses. Então a pessoa se desanima ao longo do processo. Gostaria que vocês pensassem a longo prazo. Onde vocês querem estar em 5 anos? Numa multinacional? Quero estar com meu próprio negócio? Pense na independência que saber o idioma vai te trazer. Também no conhecimento, né? De ler seus próprios contratos, de fazer os seus próprios contratos, de poder buscar as suas próprias informações, de poder estar num college. Vai te trazer uma independência grande. E foca no futuro. É sempre aquilo que a gente lê. 5 anos para frente, você iria ter desejado iniciar o inglês hoje. Então, não pense que a sua vida vai ser sempre assim. Não fique na sua zona de conforto. Vivemos em um país de língua inglesa e devemos, sim, por obrigação, falar o idioma do país que moramos. Thank you so much for listening. See you guys next podcast. Bye. Hello students, how are you? Teacher Aline speaking. Hoje, May 13th, 2021, a gente vai fazer mais um podcast. Hoje vamos falar sobre a importância de falar inglês para o imigrante, com foco no imigrante.